Vamos mergulhar hoje numa análise que começa com duas situações, duas perguntas que, olha, parecem não ter absolutamente nada a ver uma com a outra. Mas, no fim das contas, elas nos levam para uma única e, eu diria, surpreendente resposta sobre o que é fé, graça e salvação. Pensa só no peso que tem uma pergunta dessas. Um homem, sabe, com o coração na mão, realmente acreditando que uma decisão na vida amorosa dele, depois de um divórcio que ele nem queria, poderia simplesmente custar a eternidade. É de tirar o sono. E aí, ao mesmo tempo, num cenário completamente diferente, um professor mórmon chega para um estudioso evangélico e manda pergunta na lata, com a mesma urgência. E aí? Eu vou pro inferno? São pessoas diferentes, vidas diferentes, medos totalmente distintos. E é aqui que a coisa fica fascinante. A resposta para esse homem atormentado pelo divórcio e para o professor preocupado com seu destino é, acredite se quiser, a mesma. A grande questão é, como? Como isso é possível? Ok, para a gente conseguir desatar esse nó, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. A pista para resolver isso está em duas histórias bem específicas que o próprio Jesus contou. E, olha, são histórias bem inesperadas. Imagina a cena. Estamos em Nazaré, a cidade onde Jesus cresceu. A sinagoga está lotada. Todo mundo ali esperando uma palavra de encorajamento do filho da casa, né? Mas em vez de exaltar os heróis de Israel, ele aponta para dois completos estranhos e diz: eles são os modelos de fé. A reação na sala deve ter sido bem tensa. E quem são os escolhidos para essa lição tão importante? Não são reis, não são profetas de Israel. São um general do exército inimigo, com uma doença de pele terrível, e uma viúva estrangeira que estava a um passo de morrer de fome. Que dupla improvável, né? Agora, o ponto central é este. O que essas duas pessoas tinham em comum? E a resposta é nada. Pelo menos nada que o sistema religioso da época valorizasse. Eram pagãos, não seguiam as leis, não tinham acesso aos rituais. Resumindo, eles chegaram de mãos completamente vazias. E essa ideia, essa imagem de chegar de mãos vazias, é a chave de tudo. Ela nos leva para um conceito fundamental que pode, de verdade, mudar a forma como se enxerga a relação com Deus. O nome desse conceito é lealdade crente. A ideia é que a nossa relação com Deus não é uma prova de teologia ou um concurso de moralidade. É uma questão de aliança. A pergunta de fundo não é o quão bom eu sou, mas sim de que lado eu estou. Simples assim. E Naamã é o exemplo perfeito disso. Ele não tinha como cumprir nenhuma regra religiosa. A única coisa que ele podia oferecer era a sua convicção, a sua nova lealdade. Ele basicamente declarou: esse Deus, o Deus de Israel, é o meu Deus a partir de agora. Isso nos leva direto para o coração da mensagem cristã. Para uma palavra que todo mundo conhece, mas que talvez nem todo mundo entenda na sua profundidade total: a graça. Essa passagem de Romanos coloca a questão de uma forma brutalmente clara. Deus não esperou a gente se arrumar, se consertar. A ação divina acontece bem no meio da nossa bagunça, quando ainda somos pecadores. E o mais fascinante é pensar naquilo que não está escrito aí. O texto não diz que Cristo morreu por nós porque a gente começou a ir à igreja, ou porque nossa teologia ficou impecável, ou porque finalmente as nossas boas ações superaram as ruins. Nada disso. É justamente o contrário. A ação de Deus acontece apesar de tudo isso. Então, o ponto crucial é este, e é radical. No momento em que alguém tenta adicionar qualquer mas, ou porque eu fiz isso, na equação da salvação, a graça deixa de ser graça. É como tentar pagar por um presente que já foi dado. A própria tentativa anula o gesto. Certo. Com essa ideia de graça pura, sem mistura, bem fresca na mente, vamos voltar para aquelas duas perguntas lá do começo. Agora, a resposta começa a fazer todo sentido. A lógica é irrefutável. Se a salvação não pode ser conquistada por um comportamento perfeito, ela também não pode ser perdida por um comportamento imperfeito. As regras do jogo não mudam no meio do caminho, entende? Para aquele homem atormentado, a resposta é direta. A salvação dele nunca esteve ligada ao seu estado civil. Não foi o casamento que o salvou, e não vai ser o divórcio ou um novo casamento que o condenará. A base é completamente outra. E aqui a mesma resposta vale para o professor mórmon e para qualquer um. O rótulo, seja mórmon, evangélico, católico, o que for, não é a questão central. As perguntas que realmente importam são: a esperança de salvação está depositada somente no que Cristo fez? E há um reconhecimento de que não existe mérito pessoal algum para colocar na mesa?
Se a resposta for um sim sincero para as duas coisas, a questão está resolvida. E no final, tudo se resume a isso. Uma pergunta que cada um pode se fazer. Onde é que a minha confiança está ancorada? No meu próprio esforço para ser bom, para acertar, para cumprir as regras? Ou ela está firmada unicamente na graça, nesse presente que não pode ser merecido e, por isso mesmo, também não pode ser perdido?